Boa noite, tropa. Tudo bem com vocês? Novamente aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o mercado de cripto, sobre o início de tudo, né? Sobre interesse em divulgar, na realidade, que vocês possam experimentar esse mercado, né? Nós falamos na live passada sobre abertura de conta. Quem quiser dar uma olhada lá na última live, que vai ter lá um spoiler de abertura de conta na Binance, que é a maior corretora que a gente tem. Todo mundo começa geralmente por ela, né? É uma corretora bem antiga e se encontra no mercado há vários anos, e é interessante que se comece por ela. Volto a lembrar que o nosso recurso, os nossos ativos não devem ficar em corretora, né? Assim que a gente se sinta seguro para isso e tenha um percentual de ativos já considerável, o ideal é que a gente tire da corretora e a gente coloque na nossa custódia, né? Através de carteiras, né? De cold wallet que a gente usa para poder guardar os nossos ativos, correto? A gente Eu senti muita dúvida do pessoal que andou falando comigo a respeito da criação, porque quando começa-se do zero, a gente não sabe realmente nada, né? Se a gente tocar nesse assunto, as pessoas não conhecem, nunca viram. Aí esse é um mercado novo ainda, ele ainda, por incrível que pareça, apesar de ter trilhões já envolvidos nele, existem pessoas que a maioria das pessoas não conhece, né? Ou então tem uma imagem totalmente deturpada do mercado, e a gente faz essas lives, faz essa divulgação para tentar alertar as pessoas que elas devem fugir sempre desse método fiduciário, que é o dinheiro, que é o real que a gente ganha aí no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Porque ele se desvaloriza muito, a gente tem que criar uma maneira de realmente estar fora disso, né? Tentar ficar fora disso aí. Então as pessoas sentiram muita dúvida, o que é, como é, para que serve, né? E eu vim trazer algumas informações, né? O BTC, eu falo sempre do Bitcoin, do BTC, que é a primeira moeda, foi a criação de tudo, né? Começou por ele, e a gente já evoluiu bastante, né? A coisa já evoluiu bastante, mas a gente não pode deixar a coisa avançar muito na ideia, até porque fica muito distante da nossa ideia inicial, e as pessoas se confundem muito e passam a não entender nada e acaba desistindo da ideia, né? De tentar iniciar alguma coisa. Tem interesse, mas acha muito complicado, dependendo de quem explica da maneira que é explicado, né? O BTC ele foi criado, na realidade, para desvincular, né, a nossa relação com bancos, com o Estado em si, com a moeda fiduciária, né, com a perda de valor, né? Ele tem o poder de manter os nossos recursos, né, os ativos, em nosso poder, né? O que acontece? Você tem o real lá, você guarda no banco, e a gente chama de centralizado e descentralizado. Por que a gente fala que o Bitcoin é descentralizado? Porque é um ativo que ele pode ficar na nossa guarda, né? Sobre a nossa custódia. Ele não tem interferência de ninguém e ele fica em nosso poder, né? E o centralizado é o banco que a gente usa no dia a dia, que o dinheiro fica de posse do banco, custodiado no banco, no qual um exemplo que a gente tem é quando a gente vai pegar um valor muito alto no banco e a gente não pode pegar no mesmo dia. O dinheiro é nosso, mas por que a gente não pode pegar no mesmo dia? Eu vou sacar 100 mil reais, não posso sacar. O dinheiro é meu, mas está na custódia do banco, né? Então, enquanto ele não estiver na minha mão, ele está com o banco, ele é do banco, e o banco está custodiando, ele está sob a guarda desse banco o seu recurso, né? E qualquer coisa que aconteça, né, o banco quebrar, ou alguma coisa acontecer no país, fica muito complicado de você ver e enxergar esse dinheiro na realidade, né? O, Falando do BTC, ele foi criado nessa intenção,
né? Ele é negociado, foi criado pelo Satoshi lá, que a gente não sabe quem é, que é uma pessoa, um grupo, não sei, que criou essa sistemática toda, né? Que a gente chama de grupo de cripto aí, que ele inventou essa sistemática do Bitcoin através de blockchain e tudo mais, que é coisa mais avançada, né? Vai ficar mais para frente a criação de como foi, o que a gente entende de como foi a criação do Bitcoin. A descentralização, né, do Bitcoin é grande, ele tem o poder de ficar em nossa mão, né, em nossa carteira, em nossa custódia, e a gente faz dele o que a gente quer. Ou seja, guarda com a gente, né, deixa valorizar, às vezes ele cai, às vezes ele sobe, como qualquer outro ativo volátil. É a mesma coisa de você comprar suas ações, e as ações da Petrobras, por exemplo, você compra um grupo de ações envolvendo Petrobras, Vale, etc. Ela pode subir amanhã, como ela pode cair. É um ativo como outro qualquer. A partir do momento que você passa a estudar isso, você vai criar a sua estratégia para que, quando ele caia, você não sinta tanto, né? E quando ele suba de valor, você tenha aquela valorização, você tenha uma maneira, uma estratégia de ou manter ou realizar ele. Quando eu chamo realizar, é sair com parte dele ou alguma coisa parecida. Depende muito da estratégia em que você vai montar, né? Quando eu falo em blockchain, foi a maneira que o Satoshi criou, né, na qual surgiu o Bitcoin. Essa blockchain, na realidade, nada mais é do que um grande livro de registro, é como se fosse um livro de registro contábil, né? Que ali está toda a cadeia, o que aconteceu na cadeia até você fazer a sua compra, fazer a sua aquisição, isso tudo fica registrado, né? Um contrato inteligente que fica registrado e você tem capacidade, qualquer um pode enxergar e ver, porque é dividido por bloco, ele vai sendo processado bloco a bloco. E a gente tem a possibilidade de enxergar e ver o processamento de cada bloco desse, que ele não pode ser alterado. Ele é inalterado, na realidade, quando ele é encaixado, quando aquela negociação é encaixada dentro desse bloco. Ninguém mais consegue alterar. Tá? Então, ele é criado bloco a bloco. O Bitcoin ele foi se firmando de tempo em tempo. Eu já falei numa outra live, inclusive, que lá em 2009 ele custava lá em torno de $1, né? Você vê, na última live que eu fiz, ele estava em torno de 84, 85, né? Hoje ele já deu um salto, já está em 94 mil dólares. Então, você vê como é que as pessoas ainda têm a capacidade de dizer que é uma coisa que não valoriza, que ele não leva a riqueza para ninguém, que ele não traz dinheiro para ninguém. É loucura dizer isso, né? Um ativo que ele começa em $1 e chega a 94, né? Já chegou a um topo histórico de $108 mil, é loucura dizer que isso não valoriza, né? E detalhe, não foi ontem, ele começou lá em 2008 para 2009, né? E lá vem até 2025 fazendo essa valorização inteira durante esse tempo todo, né? Então a gente não pode dizer que a coisa não valoriza. É saudável dizer até que, se você não negociar ele, não comprar mais nada, a pessoa que só comprou ele, né, desde 2010, 2011, 2012, 2015 para cá, só comprou e guardou, você imagina a valorização desse ativo. É só dar uma pesquisada aí de quanto da sequência de valorização do ano de 2009 até 2025. Imagina a pessoa que comprou em 2010, 2011, 12, né, e não mexeu e deixou lá guardado. Faz uma comparação com qualquer tipo de aplicação que você vai ver qual a riqueza das pessoas fizeram isso, elas atingiram, entendeu? Nenhum ativo
né, teve uma valorização tão grande quanto ele, né? E ele ainda se encontra aí. Ele joga contra algumas entidades, joga contra, né? Porque ele sendo descentralizado, ninguém podendo botar a mão nele, né? Ele fica sendo reprovado por algumas instituições, né? Alguns lugares reprovam o Bitcoin por isso. As criptomoedas, na realidade, né? De modo geral, né? Depois que surgiu o Bitcoin, surgiu a segunda leva, né, que foi o segundo ato de ativos, que foram as altcoins. Né? O Bitcoin é único e tudo que vem depois dele se chama altcoin. Tá? Ethereum, Solana, Aave, ADA Cardano, qualquer outro a gente chama de altcoin. Existe altcoin que tem finalidade, que tem, na realidade, um propósito de fazer alguma coisa, e tem altcoins que não tem quase que utilidade nenhuma. Né? Mas dizer que altcoin não tem utilidade, eu também não posso dizer, até porque elas têm. Né? A gente tem exemplos aí, né, da criação do Ethereum, que, na realidade, ela é a maior plataforma de contrato inteligente da Ethereum, que surgiu depois do Bitcoin. Tem a Aave também, que na realidade é uma plataforma de empréstimo, né? As pessoas pegam o empréstimo, deixam os seus ativos alocados nessa, nesse ativo, né? Na Aave, e troca, na realidade ele faz uma troca dos ativos, deixa o ativo lá em custódia, não, na realidade não é em custódia, né? Ele deixa alocado na Aave e pega dólares emprestados para poder fazer a aplicação. Em realidade, ele deixou ativo como garantia. Ele deixa alguns ativos como garantia e pega dólar para poder aplicar novamente em Bitcoin ou outro ativo qualquer. Ou seja, às vezes a pessoa guarda o ativo dele, que ele não vai perder, e utiliza os recursos que a Aave está passando para ele poder aplicar novamente. Ou seja, ele não utiliza o dinheiro dele está guardado numa gavetinha. Né? Esse ativo faz isso. Né? Existem outros também que são usados. A XRP, por exemplo, né, tem um ativo, tem uma moeda que ele é chamado XRP. Né? E ela é utilizada para... por exemplo, o Banco Santander utiliza essa moeda para fazer várias transações. Né? Existe a Polygon também, que é um outro ativo, né? Que ele é usado pela Nike, pela Nubank, usa também esse ativo. Tem a Solana também, que a Google ela usa também a Solana. Então, tem ativos que têm uma utilidade muito grande. Né? E esses ativos são os ativos que a gente procura estar neles. São ativos que têm utilidade. Né? Você não vai ficar num ativo no qual ele não tem utilidade nenhuma. Ele foi criado para especulação momentânea, curto prazo. Ele pode te trazer algum dinheiro rapidamente, mas também pode levar o que você aplicou. Se você entrar no momento errado, você perde tudo que você colocou ali. Então, você tem que procurar os ativos sólidos, estudar os ativos que têm aplicabilidade em alguma coisa, para que você possa negociá-los, entendeu? O caminho é sempre esse, tá? Aplicar no negociar. O Bitcoin é fácil, não é difícil. Eu mostrei na outra live a maneira que a gente tem de entrar numa corretora, fazer a troca dos nossos ativos para dólar, usando o SDT, o SBC. A gente pode, depois que transforma a nossa moeda, depois que a gente faz a troca da moeda, né? Do real para o dólar, a partir do momento que a gente tem o dólar, a gente passa a comprar nossos ativos, seja BTC, seja outro qualquer, está lá no outro vídeo, é só dar uma olhada, porque não é tão difícil assim, tá? Fazer essa compra, essa aquisição. O mais complicado é o momento de você adquirir, né? Como eu falei na outra live também,
A gente que quem faz o hold, que na realidade é levar o ativo para longo prazo, não tem grandes problemas, porque em qualquer preço ele vai comprar. A gente costuma, algumas pessoas costumam trabalhar nisso só em DCA. O que a gente chama de DCA? É as pessoas que vão comprando todo mês, toda semana, estipulam um valor e vai comprando, seja o valor que estiver. Tá? Tem gente que faz isso há muitos anos. Né? Então, o Cabra foi lá e comprou o BTC a 10 mil, comprou a 15 mil, comprou a 20 mil, ele caiu novamente para 12, o Cabra comprou de novo, subiu para 30, ele comprou, subiu, ele faz preço médio. Então, ele fez um preço médio, no qual ele chegou lá em 2025, hoje ele está em 94 mil dólares, mas o preço médio desse cara que veio comprando sempre ficou lá em 60, 58, 55. Esse cara ganhou dinheiro? Lógico que ganhou. Ele foi comprando. Negociou com outras moedas? Não. Outros ativos? Não. Esse cara ele quer fazer um hold, ele quer levar a longo prazo. E tem outros não, que gostam de fazer o trade. Né? Seja ele um swing trade, que é um tempo médio de você ficar com ativo, analisando o gráfico e vendo em que ponto você vai entrar, em que ponto você vai sair. Tem o day trade, que ele tem um tempo mais curto, que o cara trabalha quase que diariamente naquilo ali, 2, 3 dias ele faz aquele investimento, ou seja, compra aquilo ali com um ponto certo de saída, examina novamente um ponto certo de entrada. Então, você tem que criar, na realidade, uma estratégia. Quem entra sem estratégia não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você tem que traçar uma estratégia, né, para poder você chegar a um rumo, né, certo, porque senão vai dar problema. Tá? Depois do surgimento das criptos, né, até o Bitcoin foi lançado, depois viria as outras moedas, os outros ativos. Antes disso surgiram as corretoras, que a gente chama de exchange, né? Surgiram elas e para poder fazer negociação exclusivamente com cripto. Né? Inicialmente foi exclusivamente cripto que elas negociavam, né? Hoje já negociam outras coisas, mas inicialmente utilizadas para negociação com cripto. Elas surgiram, né, foram criadas. Uma delas é a Binance, que eu falo sempre, né, porque foi a primeira, porque só através dela que você consegue comprar os ativos. Né? Se você quiser fazer qualquer tipo de transação de venda do ativo ou a compra do ativo, vai ser através da corretora. Então, a Hold, o que ela faz? Bota o dinheiro lá, compra o ativo na corretora, comprou o ativo, o que ele faz? Ele pega aquele ativo e traz para a carteira dele. Essa carteira são carteiras que elas trabalham offline, não tem ligação nenhuma com a internet, ela fica com você, tá? E só você é detentor daquela carteira. Cuidados que você tem que tomar é que, se você pesquisar, você vai ver que ela tem as senhas, né? Que na realidade são palavras, tá? Palavras senha que são dadas, né? Que você tem que guardar. Qualquer pessoa que tem essas palavras, ela pode tirar os teus recursos da tua carteira. Tá? Sem muito estresse, sem muito pensar, não precisa ser tão inteligente que ele vai te roubar os seus ativos caso você deixe vazar essas palavras-chave, né? São as palavras-chave, são senhas, na realidade, que são feitas através de 12, 24, até 36 palavras, tá? Para você gravar. Você não vai gravar isso, mas o aconselhável é que, quando você compra uma carteira dessa, que você receber as palavras na operação inicial que você vai fazer, você anote em algum lugar e guarde fora, não coloque, não escreva no computador, né? Não deixe em qualquer lugar, você guarde, né? Guarde, porque é a sua chave, na qual você vai poder depois
fazer a venda, qualquer coisa em relação ao ativo que você está guardando nela, né? É importante saber isso, tá? Tem que ser uma coisa bem devagar, né? O iniciante, ele é desesperado, né? Ele é desesperado, e ele não pode se desesperar, né? Não pode ter muita ansiedade, né? O cara que é muito ansioso desse negócio, ele acaba deixando dinheiro para os outros, tá? Que não são. Então é sempre assim, os ansiosos vão sempre deixar o dinheiro para quem não é ansioso. Então ele tem que ter calma, começar devagar, né? E ver se ele também se adapta ao tipo de negócio no qual chamou a atenção dele, né? Os ativos, ele trabalha através de valorização. O que faz o ativo subir? Quando todo mundo está comprando. O que faz ele cair? Quando todo mundo está vendendo, né? Por que todo mundo analisa gráfico? Porque existe o ponto certo de entrada e o ponto certo para saída. O mercado é soberano, ele vai onde ele quer. Se ele cismar de subir direto, ele vai subir direto. Se ele cismar de descer direto, ele vai descer direto. É importante a gente saber, né, que os ativos, qualquer tipo de ativo, né, até na bolsa é dessa forma, né, a B3 é dessa forma, ele é impulsionado por pessoas, né? Aquilo ali são pessoas comprando e pessoas vendendo. Quando as pessoas vendem, o ativo cai. Quando as pessoas compram, o ativo sobe. Por que o ativo sobe muito, às vezes? Porque quando ele está muito em baixa, ninguém quer comprar, que seria o momento certo para comprar, né? Porque é como se você fosse vender uma mercadoria na rua, você tem que comprar o mais barato possível para você vender o mais caro possível. É sempre feito dessa forma. O ativo não é diferente. Você tem que comprar ele na baixa para poder vender na alta, né? A gente compra sempre ele, tá? Num suporte embaixo para vender numa resistência. Sempre assim, tá? Então, a pessoa, quando o ativo está subindo demais, é quando ele está pegando muita tração e as pessoas começam a perceber aquele ativo subir demais. Ele começa a pular de 10 para 12, 14, 16, 20, então aquilo chama atenção e todo mundo que procura a alça da salvação naquele ativo. Não está subindo, eu também vou comprar. Vou lá e vou comprar. Aí é uma boa, todo mundo gritando, todo mundo falando, aquele alvoroço todo, né? Então o ativo começa a subir, porque todo mundo começa a botar dinheiro naquilo e ele começa a disparar. Subir, subir, subir. Mas quem entrou com ele lá embaixo, quer dizer, com preço menor, vai ter um momento que ele vai vender, vai realizar alguma coisa. Quando ele começar a realizar num ponto X lá, da análise que ele está fazendo, o que vai acontecer? O ativo vai dar aquela queda. Ele vai dar aquela queda, porque tem gente realizando, gente que entrou lá atrás com preço baixo. E esses que entraram mais na frente não vão realizar porque ele está achando que o lucro ainda é um pouco pequeno, né? É um lucro menor, ele não vai realizar ali. Ele se mantém com o ativo ali enquanto o outro está realizando, porque o outro comprou no ponto certo, entendeu? Essas coisas que fazem o ativo andar para cima e para baixo, né? No final se torna claro, na realidade, né, as modalidades dos ativos, né? Cada ativo tem o seu propósito, né? O Bitcoin tem o propósito dele, o Ethereum tem um propósito dele, a Solana tem um propósito dela. Então, cada moeda, cada ativo, ele tem um propósito, né? Que a gente tem que examinar e tem que estudar. Depois de vários anos, né? Teve uma expectativa muito grande há um tempo atrás, né? Que foi em 2000 me salva a memória, 2024, agora no ano passado, que foi criada as ETFs de Bitcoin. O que são as ETFs? Na realidade, eles são ativos que passam a ser negociados em bolsa, né? Então, existem as empresas, né, que passam a vender na bolsa, através de bolsa, esses ativos, né? São os ETFs.
Então, isso daí, só que as empresas que fazem a venda desses ETFs, elas são obrigadas a ter o ativo com ela para poder fazer a oferta desse ativo para o público, né? Quem compra no ETF, geralmente, são as pessoas que não negociam como as outras negociam através das corretoras, todo dia comprando, todo dia vendendo. São pessoas que não querem perturbação com isso. Elas querem simplesmente aplicar como eles compram lote de ações da B3. Tá? Vão lá, compram um ETF e segura aquele ETF, quando ele subir, ele vai lá e desfaz a manobra, né? Então foram criados esses ETFs nos Estados Unidos e isso daí forçou com que as empresas tivessem que comprar bastante ativo, né? Bastante ativo, no caso BTC, né? Então essas empresas vêm comprando, né, bastante BTC para que ele tenha esse ativo para poder ofertar através dos ETFs, entendeu? Isso daí também impulsiona o mercado para cima e, na realidade, vai consumindo, né, aquela etapa que ainda existe de BTC a ser minerado. Falei na outra live também a respeito de mineração. Bitcoin tem aquela quantidade certa, 21 milhões de BTCs, que ele não é aumentado. As outras moedas, não. Os outros ativos, não. Tem ativos aí que tem quantidade infinita de emissão. O Bitcoin, não. Só são 21 milhões de moedas. Tá? E ele já foi minerado boa parte dele. Se eu não me engano, salvo a memória, hoje só temos aí 1,4 milhões de Bitcoins a ser minerado. Né? Minerado quer dizer barra comprado. Tá? Então, ele se torna escasso e tudo que se torna escasso se torna mais caro. Né? Quando falta qualquer coisa no mercado, o que acontece? Fica caro. Vai ser a mesma coisa e está sendo a mesma coisa com o nosso famoso Bitica. Entendeu? Então, esses ETFs também ajudam a que o mercado suba, porque essas empresas são obrigadas a comprar e quando se compra, o preço sobe. Ok? É sempre assim. Quando a gente fala a respeito, as pessoas às vezes têm receio, né, de entrar no mercado, de testar o mercado, separar um valor para poder fazer uma aplicação no mercado, até porque ninguém deve aconselhar que a pessoa venda as coisas dela para comprar isso, né? Que a pessoa utilize o salário dela inteiro para comprar isso. Não, não é aconselhável que se faça isso. A gente sempre costuma dizer que a pessoa que aplica, né, no BTC ou então qualquer tipo de ativo que seja volátil, principalmente no campo das criptos, ele utiliza o dinheiro da pinga. A gente chama o dinheiro da cachaça, da popular cachaça. Né? O dinheiro que o cara fuma um cigarro, que o cara bebe a cerveja dele, ele vai lá e testa isso, ele já está jogando fora, ele passa a testar alguma coisa que pode dar certo para ele. Né? Então, ele não é para ele acabar com o dinheiro dele, aplicar todo o dinheiro dele nesse negócio, não é. Né? Portanto, todo mundo aconselha que você entre devagar, passo a passo, vá estudando, à medida que você for colocando o recurso nisso, você vai também estudando e vai pegando gosto e estratégia para que você possa caminhar com as próprias pernas depois e saber o que você está fazendo. Tem muita coisa na internet, tem muita coisa aí em livro que podem ensinar, né, que podem colaborar, né, com o conhecimento para que você possa entender. A parte inicial é para que você entenda que a coisa existe, a coisa ela bem estudada e bem equilibrada, ela dá resultado, tá? Volta a se dizer, é um ativo volátil, ele pode subir, pode cair, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Não existe aí curandeiro e nem ninguém que possa dizer que vai subir, que vai descer. Se disser isso, está mentindo para você, né? Hoje ele está em $94 mil e amanhã ele pode vir a 80, 70.
O mercado ele faz o que quer. A partir do momento que os maiores começam a manipular o mercado, tipo, vamos vender, vende, começa a cair. Vamos comprar, começa a subir. Então, quem é que vai dizer para você que ele está no ponto? Não. As pessoas utilizam o quê? Utilizam o gráfico para que tenha probabilidade, né? Quem conhece sabe, probabilidade de queda ou de alta. Então, você vai trabalhar de acordo com o que o gráfico está te informando. Não é adivinhação. Não pode ser na adivinhação, tem que ser no conhecimento do gráfico, do que está te apontando o gráfico ali. Tá? E fora isso, a gente não opera, evidentemente, por notícia, mas a notícia ela abala o mercado. Né? Recentemente, com a eleição do Trump, por exemplo, né? Isso ia movimentar, obviamente, o mercado, e movimentou todos os mercados. Né? Então, isso daí a gente não opera por notícia, mas isso daí colabora também para movimentar o mercado. Né? Porque tem gente, nesse caso aí, como as ações também, que tem informações privilegiadas, né, que pode balançar o mercado para cima ou para baixo. Tá? Mas, fora isso, a gente tem que trabalhar em cima do que o gráfico nos diz. Tá? Isso daí, para iniciante, é meio complicado, mas a partir do momento que você começar a estudar, você passa a entender os pontos em que você tem, as ferramentas que você vai utilizar, tá? E os momentos que você tem, que você vai entrar e que você vai sair, ou que você vai segurar, ou que você vai passar. Tá? Então, e aquela história, né? Que não coloque nunca aquela grana que vai te dar dor de barriga, se ela for a zero. Tá? Não coloque nunca isso daí. Da mesma maneira que você não deve dar dinheiro a ninguém para aplicar nada para você, nunca. Né? O cara que te pede um dinheiro, me dá um dinheiro aí, isso daqui dá um lucro violento e eu aplico para. Mentira, quer te roubar. Quer te roubar. Da mesma maneira que existe esse aviso, né? Existe o outro aviso que é para você não colocar nada em negócio nenhum que vai te dar dor de barriga e vai tirar teu sono. Você tem que colocar ali o dinheiro que você suporta ver ele cair, segurar, porque na realidade você só perde o ativo quando você vende. Tá? Se eu comprar um ativo hoje e ele vale 10, eu comprei um ativo, tá? E ele vale 10. Ele pode vir a 2, mas eu ainda tenho um ativo. Então, o ativo eu não perco. Eu perdi o valor dele, tá? Perdi valor nele, tá? Mas se eu tenho certeza, confio naquele ativo, estudei o ativo e sei que ele está caindo porque alguém está vendendo, mas daqui a pouco ele pode reverter o quadro, tá? Eu vou segurar aquele ativo ali. Mas eu não posso também colocar o dinheiro da vida nisso daí e não dormir, né? Passar sufoco, dor de barriga, né? Não posso fazer um negócio desse. Isso é loucura, tá? E tem aquelas pessoas que dizem, não, que o negócio, ele é, como eu escutei num comentário que houve, não, mas esse negócio aí não é legalizado. Tem muitas pessoas que pensam isso, até porque a televisão, de vez em quando, ela faz com que, na realidade, a propaganda de alguns órgãos aí, né? Eles querem incutir na cabeça da pessoa que é uma coisa ilegal, que é uma coisa que o pessoal é pirâmide e tudo mais. Pirâmide, para quem sabe, a pirâmide pode ser feita com qualquer coisa. Com dólar, com carro, com apartamento, com moeda, com ações, com qualquer coisa a pessoa faz pirâmide. Né? É importante a pessoa saber, né, quem tá ali olhando o mercado, né, todo dia, está dando uma olhada no mercado todo dia, sabe que isso não é verdade, até porque a gente tem um exemplo aí, por exemplo, do governo agora, do Drex, por exemplo. O governo lança o Drex. O que é o Drex? Moeda digital. Né? O que ela é? Ela é centralizada, diferente
do que eu expliquei no início, das criptos, diferente. Né? O que o Bitcoin é? O que o BTC é? Responde aí. Ele é centralizado? Ele é descentralizado? Ele é descentralizado. Né? Mas o Drex vai ser o quê? Centralizado. Por quê? Vai ser administrado por quem? Pelos bancos, pelo governo. Né? Olha, tá certo isso? É o ponto em que as pessoas que estão aí no mercado, nesse mercado de cripto, quer? Não, claro que não. Claro que ele não quer isso. Né? Aí a pessoa fala assim, não, mas porque o outro não é legalizado. Né? Abre lá o imposto de renda e vê lá o imposto de renda. Se não está lá, não tem lá uma partezinha lá do imposto de renda, lá de bens e direitos lá, para você declarar as suas criptos lá. Vê se é legal isso. Está lá o imposto de renda para você declarar. Né? Uma coisa que você tem que declarar ali, né, o governo quer a parte dele, todo mundo quer a sua parte, e quer que você declare as criptos lá. Tá? Isso tem uma legislação, tem um valor para poder pagar imposto, tá? Existe isso daí, tá? Mas é o imposto sobre o lucro que você vai ter, tá? De um valor que é considerável. Tá? É uma coisa que a gente pode falar depois sobre isso, mas é uma coisa que está aí. A única diferença que existe, volto a dizer, como eu falei no início da live, é que são ativos que você pode manter em sua custódia. A diferença é essa. Tá? A diferença é essa. É a única diferença que tem. É um ativo que ele se valoriza mais do que as coisas que você tem aí no mercado e você faz a custódia disso. Você faz a própria custódia desses ativos. E é o que é mais interessante. Ele foi criado para isso. Né? Quem criou isso daí, criou para você manter a posse dos seus ativos, para você não ter que negociar com banco nenhum. Né? E hoje, inclusive, eu estava até esquecendo de dizer que existem bancos hoje negociando cripto, vendendo cripto. Né? Aí por quê? Porque quando percebe que está perdendo o jogo, você tem que procurar alguma coisa para se aliar. Né? O banco está vendo que está perdendo, os bancos estão vendo, e estão aí facilitando compra para cripto. Né? Mas é o ideal que você faça isso, que você compre? Não, claro que não. Claro que não. Você tem que procurar uma descentralizada para você adquirir os seus ativos. Né? Aquela divisão de carteira que eu falei na outra live, né, é uma coisa que eu fiz, né, que eu digo que eu escrevi, né, sobre isso, né, sobre a divisão de qualquer ativo, grupo de ativos que você vai comprar. É interessante que 60% desse valor que você vai colocar ali, né, seja inicialmente em BTC. Né? Agora, quem não tem nada, quem nunca comprou, se a gente tem a expectativa que isso vai muito mais além, é interessante você pegar um dinheirinho e colocar lá. Coloca lá, abre a sua continha e vai lá e compra. Compra um pouquinho, entendeu? Para tirar aquela tensão de, pô, quando é que eu vou comprar? O negócio é você iniciar. Pega lá um valorzinho lá, né? Transforma ele em dólar lá na corretora, como eu falei no outra live, vai lá e compra. Compra o BTC, vai lá e compra lá e deixa lá. Entendeu? Se tiver uma sobra de dinheiro um pouquinho, sobrou mais um pouquinho, né, de dinheiro lá, num dia qualquer lá, e você olhou lá, ele está com um valor abaixo do que você comprou. Compra mais um pedacinho. Né? E aí vai estudando as outras coisas do mercado para você ir se adaptando. Vai chegar lá, como eu botei na outra live, não se importa não, porque ele vai subir. Ele vai subir, ele vai chegar lá. Entendeu? Vamos devagar, live é live, vamos conversando. Quem quiser pode colocar nos comentários aí alguma coisa que queira saber, alguma coisa que ficou para trás. Né? Quem quiser
comentar sobre a live, pode comentar, não tem problema, pode escrever aí. Não deixe de dar seu like, compartilhar o vídeo, tá? E estamos juntos aí. E a gente vai tentar gravar aí pelo menos 3, 4 vezes na semana, tá ok? Tamo junto aí. E o interessante é começar, porque quando a gente não começa, a gente fica com aquela tensão, né? Pesquisando, vendo que a coisa não é ruim como a gente pensava, mas a gente também não começa por medo. E é o único mercado que você estipula o valor que você vai colocar. Tá? Você estipula o valor que você vai colocar. E você está comprando, está transformando real em dólar, vai ser na troca. Trocou X reais por X dólar. Acabou. São aqueles dólares ali que você vai comprar, vai utilizar para comprar os seus ativos. Né? A gente, na próxima live, a gente vai esclarecer um pouco a respeito da compra dos ativos, né? Que tem gente que pensa que só pode comprar se comprar um Bitcoin inteiro, um ativo inteiro. Não. Você compra parte dos ativos, tá? É o ativo em relação ao valor que você tem para comprá-lo, tá bom? Mas isso aí a gente vai explicar numa outra live, tá bom? Não esqueça, dê o like aí, compartilhe o vídeo, faz com que a gente grave mais. Valeu, meu irmão. Forte abraço, tudo de bom. Aquele abraço, boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.